Oi, gente, tudo bom? Hoje trouxe para vocês mais um maquiando cliente, porque eu vi que vocês gostaram bastante. Então, hoje eu trouxe esse semi-cut com uma fitinha de brilho muito lindo, glamuroso. Então, eu espero que vocês gostem e vamos lá. Eu começo limpando a pele dela com um lencinho umedecido e uma água micelar, como eu sempre faço. Cuido para limpar muito bem todo o rosto, todas as partezinhas, para que não aconteça da base ficar manchada. Em seguida eu venho aplicando um tônico, vou usar esse da Chata de Galocha. E para que serve o tônico? Ele ajuda a regular o pH da pele, deixando uma pele mais saudável. E também ele ajuda na limpeza, então eu acho bem interessante você aplicar um tônico na pele. Venho com o Water Plus da Daisy Peroso, para acalmar essa pele, também ajudar na hidratação e na fixação da maquiagem. Depois que a pele secou, eu venho fazendo a hidratação. Usei esse creme, o Soft da Nivea, e eu pego uma quantidade boa para mim conseguir hidratar todo o rosto. Então eu aplico e depois eu venho espalhando com um pincel. Venho com um olhinho da Ana Paula Marçal para potencializar a hidratação na região dos olhos e do nariz. Então eu aplico umas gotinhas ali abaixo dos olhos e ao redor do nariz e eu volto com o pincel espalhando isso. Primer da linha Minha Pele de Pêssego da Daisy Peroso. E eu venho aplicando com um pincel mais na zona T do rosto, dando batidinhas para que esse primer entre nos poros e a pele fique bem lisinha. Venho com a base da Pausa para Feminices na cor C30 e eu começo aplicando ela num pedaço do rosto com um pincelzinho kabuki dando batidinhas. Em seguida eu volto com a esponjinha também dando batidinhas para deixar um acabamento mais bonito nessa pele. Cuido sempre para levar essa base também para as orelhas e para o pescoço para a cor não ficar diferente. De corretivo eu vou usar a camuflagem da Maquiê na cor Ivory. Eu sempre diluo para não ficar muito pesado e eu venho aplicando nas olheiras, aplico também um pouco em cima do nariz para dar uma cobertura maior. Aplico também um pouco em cima da boca, no queixo e no centro da testa. De contorno eu vou fazer ele em creme, então eu pego a camuflagem da Maquiê também na cor Noix. E com o pincelzinho de esfumar, eu já venho meio que esfumando para esse contorno não ficar muito marcado. Então eu aplico também um pouco na testa, ali no queixo, um pouquinho na mandíbula. Volto com a esponjinha e venho dando batidinhas primeiro para esfumar o contorno antes que ele seque. Lembrando que eu sempre uso a esponjinha umedecida. Depois que eu terminei de espalhar o contorno, daí eu limpo a esponjinha e venho espalhando o corretivo. Para fazer a iluminação do rosto, eu venho com a camuflagem da Maquiê na cor Snow e eu venho aplicando um pouquinho abaixo dos olhos em formato de triângulo. Também aplico um pouco em cima do nariz, mais no ossinho, em cima da boca, no queixo e também um pouco no centro da testa. Volto novamente com a esponjinha, dando batidinhas e espalhando tudo isso. Agora, com um pincelzinho chanfradinho e esses dois pozinhos, misturei um pouco os dois, eu vou vir selando o contorno, lembrando sempre de dar batidinhas porque ainda está molhado e se você arrastar, você pode acabar tirando o que está embaixo. Com o mesmo pincel eu venho aplicando o blush, usei esse um pouco mais rosadinho, então eu venho dando batidinhas também, mais ali nas maçãs do rosto. Agora com o pincelzinho de esfumar e esses dois iluminadores, misturei os dois, é da paletinha da Ruby Rose, eu venho aplicando ali um pouquinho mais acima de onde nós aplicamos o blush e o contorno, juntando atrás com o contorno para ficar uma coisa só. Antes de eu selar a pele, eu volto com a esponjinha e vou dando batidinhas para tirar qualquer marcação que tenha na pele, para depois ela não ficar marcada.
Agora sim a gente já pode selar a pele, então eu vou usar o pó solto da Florença e eu venho aplicando o pó em todo lugar que a gente ainda não selou a pele. Então eu aplico bastante pó para a gente conseguir selar bem e durar bastante essa pele. Pó compacto da Bruna Tavares, eu usei o banana e com um pincelzinho mais gordinho eu venho varrendo todo o excesso de pó solto que tá na pele e também com movimentos circulares para já ir polindo. Volto com o pó que nós usamos para fazer o contorno e com um pincelzinho menorzinho de esfumar, faço um contorno bem de leve no nariz. Volto com um Water Plus para tirar todo o aspecto pesado do pó e também assentar tudo isso bem na pele. Pele pronta, agora eu vou para os olhos, vou começar preenchendo a sobrancelha com essa pastinha da Milani na cor 01. Para fazer a sobrancelha eu vou preenchendo normalmente, do formato natural da sobrancelha dela, então eu só vou preenchendo onde tem umas falhinhas. Venho fazendo o recorte da sobrancelha com o mesmo corretivo que nós usamos no rosto, então eu faço com muita calma, paciência, vou recortando a sobrancelha e também já passo esse corretivo na pálpebra para servir como fixador de sombras. Volto com a esponjinha e vou dando batidinhas para assentar bem esse corretivo na pálpebra. Vou voltar só um pouco com o pó solto e aplicar abaixo dos olhos para se cair alguma sombra não manchar a pele. Agora com esse pincelzinho menorzinho de esfumar e esse marrom um pouco mais escuro, eu venho marcando ali o côncavo. Sempre lembrando de primeiro depositar a sombra para ela pigmentar. Depois eu venho com um pincelzinho de esfumar limpo e daí eu venho esfumando só as beiradinhas para tirar qualquer marcação que tenha. Volto novamente com a sombra para reforçar ela, deixar ela mais pigmentada e também eu volto novamente com outro pincel esfumando as beiradinhas para tirar qualquer marcação, não deixar nada marcado. Agora chegou o momento mais tenso, que é fazer o semi-cut. Então eu pego a camuflagem da Maquia na cor Snow e um pincelzinho língua de gato. Você pode aplicar um pouco mais perto da raiz dos cílios e pedir para sua modelo olhar para cima, que assim vai marcar onde você quer fazer o recorte e vai ficar mais fácil para você, então fica uma diquinha. Mas nessa parte tem que ter muita calma, paciência, que você vai conseguir. Depois que eu fiz o recorte, eu volto com uma esponjinha pequenininha e eu vou tirando o excesso de corretivo que tá na pálpebra. Agora com o pincelzinho de depositar sombra e essas duas sombras mais clarinhas, eu venho selando onde nós fizemos o semi-cut. Então eu só venho dando umas batidinhas, selando todo esse corretivo. Com o mesmo pincelzinho de antes, mas agora um marrom um pouco mais escuro, eu venho depositando só ali no finalzinho do olho, ali no final de onde nós terminamos o cut. Então eu venho depositando primeiro para pigmentar e depois eu esfumo as beiradinhas para tirar as marcações. Volto com um pincelzinho limpo para esfumar mais ainda, principalmente ali no meio do olho, que tem a sombra clara com a sombra escura, para nós conseguir fazer uma transição nessas sombras. Delineador em gel e um pincelzinho chanfradinho, vou fazendo um delineado infinito. Então eu começo ele mais fininho e eu vou engrossando ele mais no final, deixando ele um pouco mais na diagonal. Com uma sombra preta, eu venho esfumando só o finalzinho do delineado. Cuido para deixar bem esfumadinho para não aparecer onde ele termina. Volto novamente com aquele pincelzinho limpo de antes para esfumar essas beiradinhas do preto, para que não aconteça de ficar marcado. Então esse passo é muito importante. Fiz uma laminha de brilho com esse glitter asa de borboleta da Colos e a cola da Florença. Então, com um pincelzinho bem fininho de fazer delineado, eu peguei essa laminha que eu fiz e apliquei bem ali aonde nós fizemos o recorte do cut, só para dar um charmezinho na maquiagem. Varro todo o pó e sombra que caiu embaixo dos olhos
E agora, para fazer a parte de baixo, eu começo aplicando o delineador em gel na linha d'água e também já aplico um pouquinho fora, mais rente aos cílios inferiores. Com um pincelzinho menorzinho, mais de precisão, eu venho esfumando esse delineador preto. E em seguida eu volto com aquela sombra marronzinha que nós usamos em cima e esfumo as beiradinhas e também selo esse delineador para ele não ficar marcando a pele. Aplico a colinha nos cílios postiço e enquanto ela vai secando, eu vou aplicando a máscara de cílios. Vou usar a No Panda da Vizela. Colinha já está no ponto e agora eu venho colando os cílios. Colo primeiro o meio, depois eu vou colando as pontinhas. Agora vamos para o batom. Eu usei esse da Mais Vaidosa na cor Flat. E com esse batom, eu fiz só o contorno da boca, então eu apliquei só ao redor dela. No centro, eu vim com a base da Mari Maria na cor Nude. E por cima de tudo isso, eu apliquei um glossinho transparente. E a make está pronta, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que isso me ajuda muito. Também, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Também, se você ainda não me segue no Insta, me segue lá, Yas Gabriela Makeup. Então é isso, gente, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!